estamos aqui do aniversário de 1 ano na Sala com Poesia Cult e de 6 anos do Poesia Cult, entrevistando Marisa Queiroz. Marisa Queiroz é pernambucana, vive no Rio de Janeiro desde 1981. É psicóloga, psicanalista, poeta e escritora. Autora de 2 livros, Poetisa Eu e Poetílica, publicações e ontologias diversas no estado do Rio de Janeiro. Membro efetivo da APERJ, da UB, da SOCIS-RJ e da AVPLP Rio de Janeiro. Co-coordenadora do projeto Na Sala com Poesia Cult. É isso aí, Marisa. Vamos lá. Estamos aqui mantendo o clima praiano, poético. Velhinho, a praia. Achando ótimo. Meu óculos. Entrevistada aqui na praia com água de coco. Primeira a escrever poesia. Você não foi poeta a vida toda, você começou um dia. Como foi isso? Poetisa eu? Eu lembro disso. Poetisa eu? É verdade. Eu não fui a vida toda poeta, né? Mas a minha forma de me expressar desde criança, sempre foi assim com algo poético. Principalmente quando eu queria chamar a atenção da minha mãe ou do meu pai por alguma coisa que estava me faltando, então eu deixava bilhetinhos assim, de uma forma poética, dizendo a menininha, não sei o quê, que está tristinha com a lua, não sei o quê. Então, era a minha forma. Por outro lado, eu sempre fui uma garota muito tímida, mas muito mesmo, tá? Então, eu não era muito de falar. Ainda hoje eu não sou muito de falar nos lugares, né? Mas, antigamente, eu entrava num lugar calada e saía muda, tá? Criança, né? E tinha muita dificuldade, assim, de me expressar, tudo mais. Agora, as pessoas me reconheciam quando eu escrevia. Eu sempre fui muito boa, eu acho que é uma questão do tímido, né? Ele escreve, ele escreve muito bem, porque não sabe se expressar falando. Então, eu sempre fui assim. Agora, escrever poesia mesmo me aparece, foi uma coisa que me apareceu quando eu comecei a frequentar um sarau de poesia chamado Dizer Poesia, Uma Noite Encantada, e eu gostava muito daquelas pessoas falando poesia, tudo mais, né? E até que alguém começou a me cumprimentar, dizendo: Ah, oi, poeta, tudo bem? E eu ficava assim, mas eu não sou poeta, eu não sou. Até fiz um poema sobre isso. E aí, de tantas pessoas me cumprimentarem, falando, achando que eu era uma poeta, eu resolvi fazer meu primeiro poema, dizendo: Eu não sou poetisa, eu não sou poetisa, porque me chamam de poetisa, eu não sou poetisa. Então, foi meu primeiro poema. E daí eu passei a escrever mais, tá? Até que um dia minhas filhas me fizeram. Mas eu só escrevia assim na internet, guardava alguns na gaveta também. E um dia minhas filhas pegaram tudo e publicaram o meu primeiro livro de poemas. Foi uma surpresa muito grande. Foi em 2009, mais ou menos, 2008. Por aí eles fizeram o meu primeiro livro de poema. Aí que eu vi, nossa, mas eu tenho um estudo de poema. Tinha. Então, foi por aí. E você acredita que essa poesia pode transformar a realidade? Transformou a sua, né? E eu pergunto, e a de terceiros, dos outros, da vida, do planeta? Você acredita nisso? Eu acho que a poesia é uma forma de expressão, sabe? E como forma de expressão, hoje em dia a gente fala muito de liberdade, de expressão, né? Sem censura. Eu acho que todo mundo tem que ter alguma forma de se expressar. Então, a poesia é uma forma muito bonita de se expressar. E eu acho que isso, de certa forma,
influencia muito a sociedade, não é? E pode falar, Roberto. Não, não, é a pergunta também inerente a isso. E quais foram as suas principais influências literárias, né? Na sua escrita? Quais foram? E quais os poetas e escritores que você mais admira? Tá, então, A pergunta é recorrente, nossa. primeiramente, depois que eu escrevi meu primeiro poema, eu passei a me interessar mais por poetas e passei a ler alguns poetas mais conhecidos, né? Como J.G. de Araújo Jorge, que era muito Foi romântico. o primeiro homenageado de nossa poesia cult, É, J.G. de ele Araújo. foi também o. Aí eu descobri também o Fernando Pessoa, até utilizei muito as palavras de Fernando Pessoa em meus blogs, tudo mais, né? É, eu acho que ele era um intimista. Eu gosto muito de poemas intimistas, né? E o Fernando Pessoa, além de intimista, ele era ácido e muito melancólico, não é? Então, eu gostava muito, gosto muito dele, né? O Paul Geraldi, que é um poeta Bom dia. internacional, né? Ele é romântico, também é intimista, sabe? E tem alguns que eu gosto muito também, que são esses poetas matutos, como chamam, né? Que eles são muito intimistas e são muito assim, muito ingênuos, mas vem de uma ingenuidade assim muito verdadeira, né? Fala do seu cotidiano, do seu dia a dia. Charles Baudelaire, quando eu bebo alguma coisa, por exemplo, lá em casa, de vez em quando, no final de semana, eu peço ao Adalberto para fazer uma caipirinha de limão, que ele faz muito bem. E aí, quando eu bebo, eu me transformo. Aquela Marisa tímida, né? Parece uma outra Marisa. Aí gosto de poemas tipo Embriagai-vos, Ai, do mãe. Embriagai-vos, que é Baudelaire. Mas também gosto muito do Drummond de Andrade, do Mário Quintana, pela simplicidade da linguagem dele. Adélia Prado, que fala do cotidiano, do dia a dia, com muita singularidade e encanto. Da Cecília Meirelles. Cora Colarini, então, nossa, é um doce de poesia, né? E Paulo Leminski, que é objetividade e minimalismo, assim que eu sou assim apaixonada. Então, de certa forma, são esses que mais me influenciaram. Ô, Marisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é psicóloga, é psicanalista, Uhum, é casada com o Alberto, tá? Companheira dele, né? Poeta, mãe, dona uhum. de casa, Avó. avó. Como é que você dá conta disso tudo? Vovozinha. Olha, eu não sei, eu acho que a gente vai se ocupando das funções, das coisas, sem querer, e, de certa forma, o tempo é como se a gente vestisse uma capa, né, do tempo e das funções, e a gente consegue dar conta. Eu não dou conta de tudo assim 100%, não é? Mas, por exemplo, eu gosto de estar, por exemplo, com o Dalberto, que é meu grande companheiro e me incentiva muito a cultura, a poesia, né? Depois que eu conheci o Dalberto, eu fiquei muito mais ligada em poesia, também na cultura, né? De uma forma geral. Mas ele me traz muita, assim, muita tranquilidade e também muita liberdade, sabe? Eu acho que eu não estaria com um homem que não me desse liberdade de Uhum. fazer outras coisas que eu quero, né? As minhas filhas são aquela eterna Ó o gato, ó responsabilidade, o né? gato, ó o gato. Alegria, sabe? Meus netos também são uma alegria muito grande saber que, nossa, tem um pedacinho de mim lá nesses poetas, ou nesses netos. Agora, como psicanalista e psicóloga,
não é que a poesia seja algo completamente fora, não é? Eu já escutei até de um psicanalista que dizia o seguinte: para você ser um bom psicanalista, você tem que recorrer à arte, sabe? Você não pode ficar só naquela coisa da, do, do, da, do racional, da psicanálise, da teoria, né? Você tem que sair daquilo e partir para a arte, sabe? E foi isso que eu fiz, sabe? A minha arte é a poesia. Então, eu conjugo muito bem essas duas coisas, né? Uhum. Psicóloga, psicanalista com arte, com a poesia. Isso. E como é que você vê, querida, a atuação da poesia na sociedade atual? Como é que você vê a atuação da poesia junto ao jovem? Hoje, nós conversamos, nós discutimos sempre isso, né? Isso aí é Exatamente. algo constante em nosso relacionamento. Então, Uhum. eu gostaria de saber aí, mostrar ao público, como é que você vê tudo isso, essa interlocução do jovem com a poesia com o Uhum. jovem, e tudo isso nessa sociedade. É verdade, Alberto. A gente conversa muito sobre. É a vantagem de ser casado com poeta. A gente Verdade. conversa muito sobre a arte, a poesia, né? Como é que isso influencia? Será que isso influencia a sociedade ou é só uma bobagemzinha? Não, eu acho que influencia sim, e muito. E principalmente os jovens. Os jovens que adentram a poesia, eles começam a ver o mundo de uma forma mais bonita, não é? É diferente. Um jovem que não tem arte nenhuma, não tem, sabe, e vê o mundo assim tão, às vezes, tão mal, tão perverso, né? Tão cheio de rigores, né? E um jovem que adentra a poesia e consegue expressar o seu lado bonito. Olhar uma flor e fazer um poema, olhar uma lua, não é? Um firmamento e fazer um poema. É outra coisa. Eu acho que isso eleva muito, não é? O jovem e a sociedade de uma forma geral. Eu pergunto a você, qual é o seu maior sonho como poeta? Como poeta, ai, seria escrever um poema que dissesse tudo que eu penso, tudo que eu sinto, assim, tudo. Mas eu sei que isso é utopia, Bia. Eu acho que eu não vou conseguir nunca. Vai assim por partes, né? Cada poema meu fala alguma coisa, mas essa totalidade, assim, eu não É. consigo, né? Justamente nessa nossa convivência aí durante esse tempo todo, 6 anos, realizando essa na sala com poesia cult, entrevistando esses poetas de de diversos segmentos, tonalidade e tudo, essas perguntas constantes, nossas perguntas, e fazemos questão disso, de manter essas perguntas constantes. Tá aí, tá aí a você. Eu vou fazer essa pergunta também, que está inserida no nosso contexto. Qual o conselho que você daria aos aspirantes da poesia, aos neófitos aí, a todos aqueles que querem adentrar no nosso De mundo poesia. literário, da É. poesia? E qual conselho você daria? Então, o que que eu diria para um jovem assim? Eu já disse muita coisa que não valeu nada, sabe? Por exemplo, para meus netos, eu já disse, gente, olha, escreva um poema aí para a vovó. E aí, ai, vó, saco, eu não tenho. Não, deixa para depois. Agora, o que que eu diria, assim, de uma forma geral? Para a gente dar um conselho para alguém, não é, sobre a poesia, essa pessoa primeiro tem que estar interessada,
não é? Então, se ele está interessado em escrever poesia, eu diria o seguinte: vai fundo, escreve. Ah, mas eu vou escrever errado. Não importa, escreve. É assim que você começa, não é? Daqui a pouco, você pode ser até que tenha críticas, tudo mais, mas você, de alguma forma, você vai expressar alguma coisa que tem dentro de você, não é? E depois as coisas virão naturalmente, mas o primeiro impulso é esse. Escreva, comece a ler outros poetas para você se inspirar ainda mais e frequente também saraus de poesia, que é muito bom. Muito bom. A pergunta E, final é: que mensagem você deixa? Eu acho que você estava começando a deixar essa mensagem. Alguma coisa que você queira dizer que nós não perguntamos, alguma coisa, uma pergunta importantíssima. O que significa na sala com poesia cult para você? Ah, foi ótimo você me perguntar, Bia. Na sala com poesia cult, para mim, tem tido assim uma relevância muito grande. Por quê? Primeiro, para mim, tem sido uma descoberta, sabe? Descoberta de poetas muito bons, são pessoas. A gente vê o outro lado das pessoas, né? Às vezes é uma pessoa que você diz, ah, não é possível, a pessoa fala tanta besteira, não sei o quê, eu não concordo, não sei o quê, mas na hora da poesia ele se revela, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, é uma revelação, sabe? E eu acho, assim, de uma forma geral, eu sou muito sonhadora em relação a isso, né? Eu acho que todo mundo tem algo de bom a ser revelado, sabe? E os poetas, sabe, pelo menos até então o que nós temos entrevistado e tudo mais, eles têm me surpreendido muito, são poetas muito bons, são poetas que eu não imaginava o quão profundo que eles iam na poesia, nos sentimentos, na expressão da palavra, sabe? e sincero, né? Então, sendo Sinceros, muito sincero, né? sinceros. Eles Também, são honestos, eles falam né? coisas. Então, tem me surpreendido muito. Isso, para mim, tem sido assim de uma gratificação muito grande, porque eu tenho descoberto, sabe, que não interessa onde nós estamos, zona norte, zona sul, zona oeste, Isso. sabe? Sempre tem um poeta maravilhoso, sabe? Marisa, então, para terminar, Ah, eu gostaria que você falasse um poema seu. Bom, eu vou falar um poema, Bia, que tem sido o meu carro-chefe, tá? E que às vezes eu fico brava quando eu chego nos lugares e as pessoas falam: Ah, é, fala aquele poema da Poetílica, e como se eu não tivesse outros poemas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ver que tem gente que gosta muito, não é, Uhum. desse poema, né? Chama-se Poetílica Eu, começa assim. É mentira, eu juro, é mentira. Só porque tomo algumas doses diárias de poesia, não quer dizer que eu seja viciado. Poeto só socialmente. É tudo. Sim, sim, é verdade. Eu saboreio 2 haikais ao me acordar, mas é apenas para minha mente clarear e tornar meu dia mais suave. E quando estou tensa indo para o trabalho, degusto 2 sonetos frescos, perfumados. Ah, também gosto de um Fernando Pessoa, como aperitivo antes do almoço, mas é porque é um bom digestivo e me abre muito apetite. À tarde, à tarde só 2 ligeiros poetrix, que é para acompanhar uma doce trova, que eu mesma faço. Agora, à noite, ao chegar em casa, aí sim, eu degusto um longo Drummond.
Wunderrocks com pedrinhas de Leminski, que é para relaxar. No jantar, 2 taças de Cecília Meirelles, branco e suave, ou não, então um Baudelaire, seco e forte. E antes de dormir, eu levo um cálice de Flor Bela Espanca, licorosa, para o meu quarto, misturo algumas gotinhas de Neruda e, ao som de Vinícius, eu atrago aos braços e me entrego aos braços de Morfeu. E é só por isso que vocês me chamam de poetílica? Estão todos enganados. Poeto só socialmente. E não sou viciada. Mas, por enquanto, eu poeto sim. Estou vivendo. E quem não poeta está morrendo. Tem gente que não poeta, está morrendo. Obrigada.